Boa tarde. Na aula de hoje nós vamos ver o princípio da ortogonalidade no contexto de filtragem ótima de processos estocásticos. Então vamos fazer uma revisão muito breve e superficial de processos estocásticos. Nós vamos denotar x de n como um processo estocástico. Além de ser um processo estocástico, ele vai ser um processo estocástico estacionário em sentido amplo. A gente chama isso de WSS, que vem do inglês Wide Sense Stationary. Esse é um processo estocástico estacionário, completando aqui em tempo discreto, porque essa variável n aqui pertence aos inteiros ou aos naturais, tá? É um indexador temporal, e x de n, que pode ser de valores complexos, tá? É de fato não um valor apenas, mas é uma variável aleatória. Ou seja, eu estou assumindo que para n num instante igual a k, né, x de k é uma variável aleatória que eu estou assumindo que pode ter valores complexos. Tipicamente, a variável aleatória é definida nos reais, mas a gente pode generalizar de modo que x possa também assumir valores complexos. Essa variável aleatória tem uma PDF, tem uma função densidade e probabilidade pré-definida. Pode ser, por exemplo, uma PDF gaussiana. Tá? Então, para cada instante de tempo n igual a k, esse x aqui é um conjunto infinito de valores, né, que obedecem uma determinada distribuição de densidade e probabilidade. Nós vamos usar aqui toda a nomenclatura que a gente usou para sistemas lineares e para processamento digital de sinais, assumindo esse objeto abstrato x de n, tá? Que é uma sequência de variáveis aleatórias indexadas pelo instante n. Muitas vezes pelo fato do processo ser em tempo discreto. Isso aqui também é chamado de sequência estocástica, ao invés de processo, para diferenciar de tempo contínuo versus tempo discreto. Tá? E o que significa esse processo ser WSS, ser estacionário no sentido amplo? No caso aqui do x ser WSS. Tá? Quais são os requisitos que a gente tem que atender para dizer que ele é estacionário em sentido amplo? Que o operador expectância, né, ou média, no sentido estocástico, né, ou seja, fazendo a média na variável aleatória de x de n, é igual a um valor fixo, vamos chamar aqui, de m subíndice x, só para indicar que essa média é associada à variável x, tá? Para qualquer n. Ou seja, se eu fixar um instante de tempo n e calcular o valor esperado, vai ser a média dessa PDF, para qualquer instante de tempo n, a média é a mesma, não muda. Então, esse é o primeiro requisito A. Tá? O requisito B é que se a gente calcular a correlação de x com ele mesmo, ou seja, no mesmo processo x, mas em dois instantes de tempo diferentes, ou seja, se eu fizer o valor esperado de x de n multiplicado aqui por x complexo conjugado, asterisco, o que vai significar complexo conjugado? Em outro instante de tempo k diferente de n, essa estatística aqui, digamos, é denotada por R de correlação. Eu vou chamar subíndice xx para indicar quais são os dois processos envolvidos aqui, no caso do mesmo processo, tá? De n, vírgula k, essa chamada função de autocorrelação. Eu estou fazendo essa conta aqui com o mesmo processo, só mudando aqui o instante de tempo. Eu poderia generalizar isso aqui para dois processos x e um outro processo y, num outro instante de tempo. Então seria uma correlação cruzada, tá? Mas no caso de eu fazer a média de x em n, com x complexo conjugado em k, esse valor ele é dependente apenas da distância entre k e n, ou seja, vai ser igual ao x de n menos k. Ou seja, para qualquer distância fixa entre n e k, independente de onde eu estiver no tempo, desde que a distância seja a mesma, essa conta aqui resulta num valor fixo. Tá? Ou seja, a dependência da função de autocorrelação é em relação à distância entre n e k. A gente pode chamar de tal aqui, por exemplo, essa distância. Tá?
Então, para qualquer tal fixo, esse valor é o mesmo. E o terceiro requisito, né, é que a variância de x de n seja finita. Qualquer n. Ou seja, se fizer o valor esperado de x de n, multiplica x conjugado no próprio n, ou seja, no mesmo instante de tempo, você vai me dar a variância, né? Esse valor aqui, r de 0, né, vai ser finito. Tá? Então, r x de 0 é menor do que infinito. Esses são os três requisitos que a gente tem que atender para garantir que o processo seja denominado estacionário e substituído. E mais uma informação, né? No caso aqui do processo ter valores complexos, tá? A gente tem como propriedade que o r xx de tal é igual ao r xx conjugado de menos tal. A gente vai usar mais tarde essas propriedades, tá ok? Então a função é simétrica conjugada. Essa função aqui é a função de autocorrelação de x. Aqui a gente tem um operador de expectância que é aplicado à variável aleatória. Ou seja, fixo um instante de tempo n e vou calcular a média dos infinitos valores dessa variável aleatória no instante específico n. Na prática, a gente não tem acesso a variáveis aleatórias quando a gente está trabalhando com sinais estocásticos. Em geral, a gente vai ter que assumir ergodicidade do processo estocástico, o que significa que, sob determinadas condições, que eu não vou discutir aqui, fazer a média no domínio estocástico, ou seja, no domínio dos infinitos valores da variável aleatória, é equivalente a fazer a média temporal. Dado uma realização para cada instante de tempo, eu tomo uma amostra, uma sequência de valores. Se eu fizer uma média que não é uma média estatística, mas é uma média amostral, essas duas médias são equivalentes. Se a gente representar de forma vetorial, novamente um objeto abstrato, então um vetor x aqui, que contém cada elemento de variáveis aleatórias aqui de 0, depois a x no instante 1, né, igual a 0, assim por diante, até x no instante menos 1, suponha que a gente tenha esse objeto parecido com um vetor, tá? Se fossem realizações, quer dizer, uma amostra tirada dessa variável aleatória é um vetor, mas nessa representação abstrata aqui, x não é um elemento escalar nem um valor complexo, isso aqui é uma variável aleatória, só estou usando a notação vetorial. A gente pode construir o que se chama de matriz de autocorrelação, vai ter como elementos da função de autocorrelação. Então a gente pode construir a matriz de autocorrelação fazendo x hermitiano, lembrar que o hermitiano nada mais é do que o transposto conjugado. Esse produto aqui, né, vai ser uma matriz n por n, né? Esse vetor aqui tem em princípio n elementos, tá? Dado pelas seguintes entradas. Né? A primeira aqui vai ser x0 conjugado, a segunda vai ser x0 x1 conjugado até x0 x n-1 conjugado. A segunda linha vai ser x1 x0 conjugado. Esse elemento 2, 2 aqui vai ser x1 x1 conjugado. E assim por diante até x1 x n-1 conjugado. Se a gente completar esse padrão, a gente vai notar que os elementos da diagonal são tais, né, em que o produto x conjugado tem distância nula, 0 menos 0, que é 0, 1 menos 1 e assim por diante. Esses produtos aqui têm distância 1 na magnitude, tá? Mais 1 e menos 1. E assim por diante. Na terceira linha vai ser o x2, x0, agora tem uma distância de 2 aqui, né? x2, x1 conjugado, aqui é x2 conjugado, e assim por diante, até x2, x n-1 conjugado. Isso continua dessa forma até x n-1, x0 conjugado, continua dessa forma até
x em menos 1 que multiplica x em menos 1 conjugado. Essa matriz, naturalmente, ela tem dimensão aqui n por n, né? Esse vetor aqui tem dimensão n por 1. Se a gente agora aplicar o operador esperança e expectância sobre essa matriz, a gente obtém esses elementos aqui, né? Exatamente isso que a gente está fazendo. A gente vai obter esses elementos aqui, Rx de n e k, mas como o processo é estacionário no sentido ângulo, o que vai importar mesmo é a distância, né, entre os índices, n e k. Só para lembrar que eu vou apagar isso aqui, mas vou guardar essa propriedade aqui, tá? O Rx de tal é igual ao Rx conjugado de menos tal. A gente vai precisar dessa propriedade. Então, se a gente aplicar o operador expectância a esse produto x hermitiano, o resultante vai ser o que a gente chama de matriz de autocorrelação, que a gente vai denotar por Rx. Então, se a gente aplicar o operador aqui, né, vai ser equivalente a aplicar esse operador de expectância elemento a elemento dessa matriz. Então, a matriz Rx vai ter como elementos, né, a aplicação do operador de expectância a esse produto x0, x0, se a gente lembrar dessa propriedade aqui, vai ser o Rx de n menos k, ou seja, Rx de 0. Tá? Vou ficar aqui o Rx de 0, e todos os elementos da diagonal vão ser Rx de 0. Tá? Porque a distância entre os elementos é nula para esses produtos na diagonal. Tá? Então a gente vai ter aqui, para todos eles, Rx de 0 na diagonal até aqui, né, o Rx de 0. Para esse caso aqui, a gente tem n igual a 0 e k igual a 1. Né? Então a gente tem aqui Rx de menos 1. Tá? Esse cara aqui seria, né, o Rx de menos 1. Aí a gente usa essa propriedade aqui. Né? Se tal for igual a 1, né, Rx de 1 vai ser Rx conjugado de menos 1. Então esse cara aqui pode ser substituído por Rx conjugado de mais 1. O valor esperado desse elemento aqui vai ser o Rx de 1 menos 0. Esse cara aqui, o Rx de 1. Né? Esse cara aqui vai ser o Rx de 2. E assim por diante, até o Rx, né, de n menos 1. E essa linha aqui vai progredir dessa forma, Rx aqui conjugado de 2, vai seguindo até Rx conjugado de n menos 1. Tá? Então essa matriz tem essa cara. Essa é a matriz de autocorrelação do processo estocástico x medindo, né, em n instantes de tempo diferentes. Essa matriz R, x, ela tem uma propriedade interessante, que ela é hermitiana Toeplitz. O que isso significa? A gente vai usar essa propriedade mais tarde. E o que significa Rx ser hermitiana Toeplitz? Significa que Rx pode ser escrita como uma matriz C, que eu já vou definir o que é, Rxx conjugado, C transposto, onde C é uma matriz de comutação. O que é essa matriz de comutação? Uma matriz C, vamos supor que N por N, é definida aqui, né, como uma matriz que tem uns como elementos dessa contradiagonal aqui, tá? Os demais elementos são nulos. Então, olhem na literatura, né, quais são as propriedades dessa matriz de comutação. A matriz de comutação aplicada a um vetor reverte a ordem dos elementos do vetor. A matriz de comutação aplicada a uma outra matriz de mesma ordem, né, vai produzir a reversão dos elementos das colunas dessa matriz. No caso de um vetor, né, se eu tenho um determinado vetor V com elementos aqui, né, V1, V2 até Vn, tá?
se eu fizer C, matriz de comutação, V, tá? Matriz C N por N, né? Isso aqui é N por N, esse aqui é N por 1, eu vou obter um vetor que eu vou chamar aqui V, setinha invertida, só para dizer que os elementos foram invertidos, esse vetor vai ser igual, né, a Vn, tá? Vn menos 1 e assim por diante até o V1. Tá? A gente vai usar depois essa propriedade. Feito esse preâmbulo, vamos agora tratar a questão de filtragem de processos estocásticos, no sentido ótimo. Eu tenho como entrada do sistema um processo estocástico, isso é uma idealização, uma abstração, tá? Na prática eu não vou conseguir, né, filtrar um conjunto infinito de valores para um determinado instante de tempo n. Né? Na prática eu tenho um conjunto finito de valores ou uma realização, quer dizer, uma amostra no instante n que vai ser filtrada. Vou passar esse processo por um filtro linear invariante no tempo, determinístico, tá? Com uma determinada resposta impulsiva h de n. No caso aqui eu vou considerar o caso geral que a resposta seja de duração infinita, ou seja, um filtro do tipo IIR. Tá? Esse sistema é determinístico. Isso aqui é um processo estocástico. Filtrar um processo estocástico por um sistema determinístico resulta aqui numa saída y de n, que também vai ser um processo estocástico filtrado. Esse processo aqui, vamos chamar de PE, processo estocástico, estacionário em sentido amplo. Esse y também vai ser um PE do tipo aqui, estacionário em sentido amplo. Mais ainda, né? X e y são conjuntamente WSS. Eu tenho a saída do sistema e eu quero forçar de alguma forma que a saída do sistema se pareça com outro processo estocástico de referência, que eu vou chamar de D de n, D aqui, né, que vai ser um PE, o D aqui desejado, tá? E eu quero que o sistema H de n modifique o processo Xn de modo a produzir um yn que seja parecido com o d de n, que é o desejado. Isso aqui eu vou colocar um valor negativo e vou produzir aqui um erro e de n. E qual é o objetivo aqui? O objetivo é encontrar os coeficientes do filtro, né, de modo com que a energia desse erro seja mínima no sentido do erro médio quadrático. Ok? Então essa é a ideia da filtragem. Esquema de Wiener, né? De alguma forma eu conheço o sinal desejado para poder obter o erro. Então, a gente pode definir, no caso mais geral aqui, né, o H vai ter coeficientes complexos. A gente pode definir a resposta impulsiva do filtro como sendo um somatório, filtro causal, K de 0 até infinito, de A, só para lembrar que esse cara é complexo, conjugado K, delta de Kronecker, de N menos K. Bem, dessa forma, né, como a gente viu em sistemas lineares, a saída y de n vai ser a convolução, né, de x com h. Aqui eu vou supor uma realização do processo estocástico x de n. A gente fazer isso aqui, mas do ponto de vista geral, eu poderia fazer por toda e qualquer amostra de x tomada no instante de n, da variável aleatória do processo estocástico medida em n. Então, y de n vai ser a convolução de h com x, né, e que pode ser escrito como somatório de k de 0 até infinito, de A, K conjugado, X de N menos K. E por essa construção, né, a gente tem que o erro vai ser dado por D de N menos o Y de N. Tá? E a gente pode escrever então que o erro de N vai ser D de N menos o somatório de K de 0 até infinito, de AK conjugado, x de n menos k. E o que eu quero? Eu quero encontrar os AKs, tá? Tais que a média da magnitude de E de n quadrado seja mínima. Eu posso escrever J, a função custo vai ser E de n, que multiplica E conjugado de n. E que multiplica E conjugado nada mais é do que o módulo quadrado de E. Essa função custo vai depender, né, de AK, você vê que E depende de AK, então essa expressão vai depender de AK. Eu quero encontrar o mínimo dessa função J, né, em relação a AK. Okay? Daí eu encontro os AKs ótimos, né, digamos assim,
tais que esse j aqui seja mínimo. Então essa é a ideia para encontrar os coeficientes do filtro IR. E ao fazer essa minimização, eu vou garantir, né, que o processo y de n seja próximo do processo desejado d de n. Muito bem. Como eu vou ter que fazer uma minimização da função custo j, que depende de uma variável complexa, né, melhor a gente fazer isso considerando uma variável de 2 dimensões e usar cálculo vetorial. Então a gente vai escrever, né, AK, que é uma pertence aos complexos, tá? Então a gente vai escrever AK como sendo um αk mais um j beta k. Tá? O j aqui é a unidade imaginária, é a raiz de menos 1. E vai definir um operador gradiente em k como sendo a derivada parcial em relação a αk mais j da derivada parcial em relação a beta k. Tá? De modo que a gente possa minimizar a função custo em relação a essa variável complexa. Então a gente vai aplicar o gradiente assim definido sobre a função j, isso vai ser igual ao valor esperado do gradiente em k, aplicado ao produto E de n por E conjugado de n. E depois a gente vai forçar esse cara aqui igual a zero, e forçando esse cara igual a zero, a gente consegue encontrar os valores ótimos de AK. Agora é álgebra pura, né? Vamos escrever primeiro E de n e o E conjugado de n, fazendo essa decomposição de AK na parte real e imaginária. Então, E de n, como a gente viu aqui, é D de n menos somatório de K de 0 até infinito, né, de AK conjugado, né? Então isso aqui é αk menos j beta k, tá? Que multiplica x de n menos k. Então isso aqui vai ser igual a d de n menos, separar o somatório aqui, somatório em k, tá? Eu vou simplificar aqui para não ficar carregando essa notação, de αk x de n menos k, tá? Menos mais o somatório em k, nessa faixa aqui, j que multiplica beta k, que multiplica x de n menos k. Então esse é o E de k escrito aqui em função de A de k decomposto aqui em parte real e parte imaginária. Mesma coisa a gente vai fazer para o E conjugado de n. Isso vai ser D conjugado de n menos o somatório em k, nessa faixa aqui. A conjugação vai fazer com que o AK conjugado vire AK novamente, e esse x vai ser conjugado. Então aqui é AK, que é αk mais j beta k, x conjugado de n menos k, isso vai ser igual a quê? D conjugado de n, né, menos somatório em k de αk x complexo conjugado de n menos k, menos vezes mais, menos j, que multiplica somatório em k, de beta k, x conjugado de n menos k. Quem vai ser o gradiente em k desse produto? Regra de cálculo, né? Se a gente fizer isso aqui, né? E de n e conjugado de n, né? Isso aqui é igual a quê? Isso aqui é a derivada do primeiro vezes o segundo, então isso aqui é delta E de n, delta αk, que multiplica o segundo, mais o quê? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo, mais E de n, multiplica a derivada parcial de E em função de αk, mais derivada do primeiro em função de beta, né? Beta k, j aqui, né? Mais j que multiplica o primeiro vezes a derivada do segundo em função de beta k. Então agora a gente tem tudo que a gente precisa, basta agora a gente calcular essas derivadas aqui. Quem vai ser a derivada de E de n em função de αk? E de n, essa expressão aqui, D de k não depende de alfa, então esse aqui é zero. Esse cara aqui só depende de beta, não depende de alfa, né?
A única parcela que depende de alfa é essa aqui, né? Para um valor de k específico, a parcela é alfa k x de n menos k. A derivada em função de alfa k nada mais é do que menos, tá? X de n menos k. Quem vai ser a derivada de n em função de beta k? Vai ser mais j x de n menos k, pela mesma razão que a gente viu antes, tá? Isso aqui não depende de beta, isso aqui não depende de beta. Esse cara aqui depende de beta. Para um valor específico de k, tem um beta k que multiplica j, que multiplica x de n menos k. Então, a derivada disso em função de beta nada mais é do que j x de n menos k. Derivada parcial de e conjugado de n em relação a alfa k, né, vai ser igual aqui. E conjugado de n, esse termo que não depende de alfa, esse termo depende de alfa, esse termo que não depende de alfa. Então é zero derivada aqui, zero para a derivada aqui. Esse termo aqui para um determinado valor de k é menos alfa k que multiplica x conjugado de n menos k. Então a derivada desse termo em relação a alfa k nada mais é do que menos x conjugado de n menos k. E de modo similar, a derivada parcial de conjugado de n em função de beta, esse termo que não depende de beta, nem esse, né, vai ser igual a menos j x conjugado de n menos k. Agora a gente consegue computar esse cara aqui, né, depois fazer o valor esperado. Vamos lá. Então, vamos à obra agora, né? A gente tem esse cara que multiplica e conjugado. Nós temos que o gradiente de k aplicado a j, né, é o valor esperado de quem? Né? Disso aqui, né? Isso aqui vai ser esse termo aqui, que é menos x de n menos k, menos x de n menos k, que multiplica e conjugado de n, tá? Mais e de n, que multiplica essa derivada aqui, que é menos x de n menos k, mais e de n, que multiplica, né, menos x conjugado de n menos k, ok? Mais j, que multiplica derivada em relação a beta, né, que faltou aqui, que multiplica e asterisco de n, tá? Então, esse cara aqui em relação a beta, que é jx de n menos k, mais j que multiplica jx de n menos k, esse cara aqui, né, j, tá? E esse cara aqui é jx de n menos k, que multiplica e asterisco de n, mais j, esse cara aqui, e de n, que multiplica a derivada de e asterisco em relação a beta, que é menos j x asterisco de n menos k, que é menos j x asterisco de n menos k, tá? Agora a gente vai ver os cancelamentos aqui, tá? Esse cara aqui é j que multiplica j, que é menos 1, vezes menos 1, 1. Então esse termo aqui é igual a e de n, que multiplica x asterisco de n menos k. Essa parcela aqui, j vezes j é igual a menos 1, essa parcela aqui é menos 1, que multiplica x de n menos k, que multiplica e asterisco de n. A gente vê que essa parcela vai se cancelar com essa parcela, que é menos e de n x asterisco, que é mais e de n x asterisco. Então essa parcela se cancela com essa parcela aqui. E essa parcela aqui é exatamente igual a essa parcela aqui, tá? Menos x de n menos k que multiplica e asterisco, menos x de n menos k que multiplica x asterisco. Então, o gradiente em k da função custo j vai ser o valor esperado
de menos 2 vezes x de n menos k e asterisco de n. E que é igual a menos 2 vezes o valor esperado de x de n menos k, que multiplica e asterisco de n. Tá? Esse valor esperado é aplicado estatisticamente, né? A média estatística só pode ser aplicada a processos estocásticos. Muito bem, se a gente agora forçar o gradiente de j igual a zero, a gente vai manipulando essa expressão, vai acabar encontrando os valores ótimos para AK. A gente vai chegar a essa expressão, mas por hora a gente vai enunciar aqui o chamado princípio da ortogonalidade. Porque o que a gente vai querer fazer para encontrar os AKs é o gradiente de j igual a zero. Se a gente forçar essa condição, ou seja, de alguma forma a gente conseguir encontrar essa condição, isso vai implicar que o valor esperado de x de n menos k, que multiplica o erro conjugado de n, é igual a zero. Isso aqui não pode ser zero, esse cara vai ter que ser zero. Forçando essa condição. Isso aqui, né, é o chamado princípio da ortogonalidade, que eu vou batizar aqui de PO, tá? Que é o princípio da ortogonalidade. O que esse princípio da ortogonalidade nos diz? Uma vez estando, né, o filtro na condição ótima, ou seja, o gradiente de j igual a zero está satisfeito como condição, a gente vai obter na saída do sistema um erro ótimo, vamos colocar um subíndice, tá, ou de ótimo, e o valor esperado da entrada n-k confrontado aqui com o erro é nulo. Isso para qualquer k. Tá? Isso significa que, em condição ótima, a entrada do sistema é ortogonal na média em relação ao erro. Esse é um resultado importante de filtragem ótima. E um corolário disso aqui é que o valor esperado da saída do sistema e ótimo de n também vai ser zero. Então, a gente pode verificar isso facilmente. Então, estando em condição ótima, ou seja, supondo que isso aqui é satisfeito, tá? A gente pode afirmar que o E, o valor esperado de y de n, e conjugado ótimo de n, é igual a zero. Quem que é o y de n? É só substituir o y de n pela expressão de y de n, que é a filtragem de x de n. É o somatório de k de zero até o infinito de AK. Eu vou colocar um ótimo aqui, tá? Que a gente está em condição ótima. Conjugado x de n menos k. Esse aqui é o y de n, tá? Que multiplica aqui o E ótimo conjugado de n. Isso aqui nada mais é do que, pela linearidade desses operadores, é o somatório para k de zero até infinito de AK conjugado ótimo, valor esperado de x de n menos k, que multiplica o E conjugado ótimo em n. Esse valor esperado é nulo pelo princípio da ortogonalidade. Então, como esse cara aqui é nulo, esse somatório é nulo e satisfaz essa propriedade. Agora vamos ver como é que a gente encontra de fato, né, os valores ótimos de AK. Vamos então escrever as informações que a gente tem. A gente tem x e y, nós sabemos que são processos estocásticos WSS, estacionários em sentido amplo. A gente sabe que a gente construiu o y de n, né, como somatório de k de zero até infinito, de AK conjugado x de n menos k. E a gente construiu também um processo estocástico E de n, como sendo D de n, que é um processo de referência desejado, menos o y. Né? Outra informação que a gente vai usar é o princípio da ortogonalidade, que nos diz, né, atendida a condição ótima, ou seja, que o gradiente da função custo sendo igual a zero, com j aqui sendo o valor esperado de E de n e asterisco de n, sendo essa condição atendida, então, o valor esperado de x de n menos k, que multiplica E conjugado de n, é igual a zero. Muito bem, então a gente vai usar esse conjunto de informações para obter os valores ótimos de AK.
Então, partindo dessa condição, vamos escrever o E, o valor esperado de x de n menos k, que multiplica o erro conjugado de n, que é dado por essa expressão aqui. Tá? Como a gente está com k aqui, vamos colocar L aqui para não reutilizar o índice. Tá? Então, o E asterisco de n vai ser o D asterisco de n, D conjugado de n, menos o somatório, tá, de L de 0 até infinito, de A, tem que conjugar esse cara, porque eu estou trabalhando com erro conjugado, a L, que multiplica x conjugado de n menos L. Esse cara aqui é o erro conjugado. E agora a gente vai trabalhar essa expressão. O valor esperado desse produto aqui, que vai ser o valor esperado de x de n menos k, que multiplica d conjugado de n, menos, por linearidade desses dois operadores, eu posso passar o valor esperado cá para dentro. Isso vai ser menos o somatório de L de 0 até infinito, de AL, valor esperado de x de n menos k, que multiplica x conjugado de n menos L. Isso aqui a gente viu lá no início, que vai ser a função de correlação cruzada, né? Os processos são diferentes aqui, então a gente pode indicar aqui o subíndice xd, e como esses processos são ambos aqui, o y, o e e o x são estacionários em sentido amplo, essa função que só vai depender da distância, né, desses caras aqui, que vai ser esse argumento menos esse argumento, vai ser menos k, menos somatório de L de 0 até infinito, de AL. Essa função aqui é a função de autocorrelação, mesmo processo x, tá? Estacionário em sentido amplo, esse argumento menos esse argumento. Então vai ser L menos K. Então esse cara aqui é Rx, tá? Xx aqui, de L menos K. Isso aqui tem que ser igual a zero, né? Pelo princípio da ortogonalidade. Então, a equação que a gente tem que resolver, né, vai ser essa aqui, né? Fazendo esse cara aqui igual a zero. Ou a gente pode escrever que o somatório de L de 0 até infinito, de AL Rxx de L menos K, vai ter que ser igual ao Rxd de menos K. Tá? Isso aqui para cá, igual a 0, 1 e assim por diante. Saindo aqui do caso mais geral, pensando agora num filtro FR, né, de ordem n grande, a gente vai ter que essas equações vão ser tais que a gente vai fazer somatório de L igual a 0 até n menos 1, tá? De AL Rxx de L menos K. A gente já viu como computa esses caras aqui. São elementos da matriz de autocorrelação do processo x. Vai ser igual ao Rxd de menos K. E agora a gente não vai avaliar para todo valor não negativo de K. A gente vai fazer para K de 0, 1, 2, até n menos 1. A gente quer encontrar n coeficientes, né? Então a gente vai ter n equações e n incógnitas. As incógnitas a encontrar são os ALs aí. Então, se a gente fizer essa conta, que pode ser escrita de forma matricial, tá? Isso aqui pode ser escrito em termos da matriz de autocorrelação, tá? Então, eu posso escrever o Rxx, tá? Se a gente fizer as contas e usar aquelas propriedades de simetria da matriz de autocorrelação, vai ser a matriz Rxx de ordem n grande, que multiplica um vetor A, como incógnita aqui, A, vai ser igual a um outro vetor aqui, Rxd. Se essa matriz aqui for invertível, a gente pode encontrar aqui o A ótimo, o vetor de coeficientes ótimo, vai ser igual à inversa dessa matriz Rxx, supondo que essa inversa exista, tá? O R, o vetorzinho aqui, xd. E esse R aqui é dado por essa expressão aqui. Na prática, esse operador aqui não vai ser um operador estatístico, uma esperança estatística.
você vai ter que fazer essa conta no tempo. Vai ter que considerar que esses processos x e d, na verdade, são uma realização do processo x e uma outra realização do processo d. Vai considerar que esses processos são ergódicos, ou seja, eu posso tomar a média no tempo, né, e fazer essa conta aqui no tempo. Tomar a média amostral ao invés da média estatística. Tá? É a forma prática de você obter uma aproximação dessas matrizes R grande e dessa função de correlação cruzada. Essa equação aqui é chamada equação de Wiener-Hopf, que a gente encontra na literatura. Ou equações normais de Wiener-Hopf. No caso prático aqui, para um filtro de ordem finita, a gente obtém de forma matricial. Vamos aproveitar que nós vimos as equações normais de Wiener-Hopf e completar esse tópico com um conceito de densidade espectral de potência e rever a solução ótima de Wiener. Revendo o que a gente abordou anteriormente, x de n é um processo estocástico complexo, ou seja, para cada instante de tempo n, essa variável aleatória x tem valores complexos. O processo é discreto, ou em tempo discreto, e WSS, ou seja, estacionário em sentido amplo. Nós definimos também a função de autocorrelação de x e denotamos por Rxx de tal, já que o processo é estacionário em sentido amplo, a função de autocorrelação só depende da distância em magnitude entre dois instantes de avaliação do processo no tempo. Então, Rxx é a função de autocorrelação do processo x de n. Vamos definir agora uma função relacionada a Rxx, que é a chamada densidade espectral de potência, que nós denotamos por P maiúsculo xx de e elevado a j⍵. Isso aqui vai ser função de densidade espectral de potência. O Pxx de e elevado a j⍵ é definido como a transformada de Fourier em tempo discreto ou para sequências de Rxx de tal. Ou, de outra forma, é a dt-ft aplicada à sequência Rxx de tal. Em outras palavras, lembrando da definição da dt-ft, vai ser o somatório para todo L de menos infinito até infinito, estou fazendo o caso mais geral aqui, de Rxx de L e elevado a menos j⍵L. Essa é a definição da transformada de Fourier de uma sequência qualquer, né? Só substituir a sequência de interesse aqui nessa expressão. Então, isso gera para a gente uma função em magnitude, os valores de P são não negativos, e em função da frequência ω. Como esperado, a transformada de Fourier de sequência vai produzir um espectro que é periódico com período 2π. Então, as informações que a gente viu antes sobre espectro de sequências continuam válidas aqui. Vamos agora retornar às chamadas equações normais de Wiener-Hopf. Nós vimos que Rxd de menos k é igual ao somatório de L desde 0 até mais infinito, a L, que multiplica Rxx de L menos k. E como esses processos de interesse aqui, o x, o d, que é o processo estocástico desejado, né, são WSS, né, a gente pode lembrar daquela propriedade que eu vou escrever aqui, né, que o Rxx de tal é igual ao Rxx conjugado de menos tal. Isso vai valer tanto para autocorrelação como para correlação cruzada. Usando essa propriedade, a gente pode escrever essa equação aqui como R conjugado xd de k vai ser igual ao somatório de L de 0 até infinito, a L, que são os coeficientes do filtro, ótimo, né? Rxx conjugado de k menos L. Mesma equação, só apliquei essa propriedade aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora fica mais claro, né, ver o lado direito da equação como a convolução de duas sequências. A sequência de valores AL com a sequência de valores do Rxx conjugado, né?
Então, a gente pode escrever que o R conjugado xd de K é igual à convolução da sequência A com a sequência R conjugado xx, aliada aqui em K. A definição clássica de convolução de duas sequências. Feito isso, a gente pode simplesmente agora aplicar a transformada de Fourier para sequência dos dois lados dessa equação. Então, se a gente aplicar aqui o Fourier desse lado, né, e o Fourier desse lado, isso aqui passa a ser a densidade espectral de potência do processo cruzado aqui, de xd de elevado a menos j-ômega, pelo fato de a gente ter esse conjugado aqui, né, lembrando das propriedades da DTFT, vai aparecer a conjugação aqui no argumento da função frequencial. E lembrando também propriedades da DTFT em relação à convolução no tempo, multiplicação na frequência. Esse filtro com coeficientes aéreos pode ser representado por uma resposta em frequência A elevado a j-ômega. Isso aqui também pode ser visto como a resposta em frequência do filtro ótimo, que eu vou batizar aqui de H ótimo de elevado a j-ômega, só para ficar consistente. E aqui vai ser a densidade espectral de potência, Pxx, de elevado a menos j-ômega, que está avaliado para frequências negativas, devido ao fato de a gente ter conjugado aqui as funções de autocorrelação e de correlação cruzada. Daí a gente obtém, né, um resultado acerca do filtro ótimo, que é o H ótimo de elevado a j-ômega, ou seja, a resposta em frequência do filtro ótimo é dada pela razão entre as densidades Pxd elevado a menos j-ômega por Pxx de elevado a menos j-ômega. No caso aqui, desses processos, tanto x quanto d serem complexos. Então isso aqui é um resultado importante acerca de filtro ótimo de Wiener, né? Também está associado aqui, né? Não é à toa as equações normais de Wiener. O que acontece num caso mais prático em que esses processos são de valores reais, não valores complexos, né? Então, se x e d forem processos estocásticos reais, né, a gente tem, por propriedade, né, que um P, o V, dois processos estocásticos quaisquer aqui, o IV de elevado a j-ômega vai ser igual a P, o V de elevado a menos j-ômega, tá? Não faz diferença ser mais ou menos j-ômega aqui, se esses processos forem de valores reais. Nesse caso, né, a resposta em frequência do filtro ótimo passa a ser a razão entre Pxd de elevado a j-ômega, densidade espectral cruzada desses dois processos, e Pxx de elevado a j-ômega. A gente viu na aula 21 sobre filtro de Kalman, a gente começou falando sobre filtragem ótima e começou a abordar a filtragem de Wiener, né? A gente fez o seguinte esquema, né? A gente transmitia um sinal desejado, D de N, né? Que era corrompido por um processo ruidoso, aditivo, V de N, por exemplo, ruído branco, né? Esse cara vai produzir aqui o X de N da estrutura que a gente acabou de ver, que vai ser o sinal transmitido. O sinal transmitido vai chegar no receptor e no receptor existe o filtro de Wiener, que a gente quer otimizar, né? De modo a minimizar a influência dessa perturbação. Ele vai produzir para a gente aqui o Y de N, tá? Vai ser negativado e vai ser comparado com o processo de referência, esquema de Wiener, vai produzir o erro, que a gente vai minimizar na média quadrática, né? A média da potência a gente vai minimizar, ou seja, o valor esperado de E complexo conjugado, para otimizar os coeficientes do filtro. Uma informação adicional que a gente usou na aula 21 foi que os processos V e D eram ortogonais. Então, por essa construção aqui, né, a gente pode escrever que o X de N é igual ao D de N mais o V de N. O que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar à direita essa equação por D conjugado de N menos K. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter X de N multiplicado à direita por D conjugado de N menos K, que vai ser igual a D de N multiplicado por D conjugado de N menos K, mais V de N multiplicado por D conjugado de N menos K. Agora, se a gente aplicar o valor esperado a essas parcelas, né, que é N menos K, tá?
Isso aqui passa a ser, por definição, o RxD, esse argumento menos esse, vai ser o RxD de K, que vai ser igual, isso aqui nada mais é por definição do que o RDD, esse argumento menos esse de K, e o valor esperado de V, que multiplica D conjugado, é zero, porque esses processos são ortogonais. Então esse cara aqui vem para zero, mais zero. Então RxD de K vai ser igual a RDD de K. Se a gente aplicar o Fourier dos dois lados aqui, né, a gente vai ter, né, que a densidade espectral Pxd de E elevado a Jω, pensando aqui nos processos sendo reais, tá, vai ser igual ao Pdd, né, de E elevado a Jω. E aí a gente tem uma particularização para esse cenário aqui que a gente viu lá na aula 21, né, que o filtro ótimo vai ser dado pela razão Pdd de E elevado a Jω, já que Pxd é igual a Pdd, e Pxx de E elevado a Jω. Só para ficar claro em relação ao que foi visto na aula 21, já que a notação não é a mesma, na aula 21 a gente chamou esse cara aqui de x, tá? Esse cara V, esse cara aqui foi chamado de y, e esse cara aqui foi chamado de x chapéu. Então, se a gente trocar a notação correspondente, o filtro ótimo que a gente viu na aula 21 seria o Pxx dividido pelo PYY, tá? Só para ficar compatível com a informação que está dada na aula 21. Então, esse filtro é o caso particular do filtro de Wiener, na situação em que os processos envolvidos aqui são de valores reais.